Oi, eu sou a Carol, do canal De Casa a Casa, e hoje eu vou contar pra vocês a história da Shelley Knowltech, que no meio do True Crime, ela é conhecida como a pior mãe do mundo. E olha, ela faz jus a esse título, tá? Porque essa mulher, ela é capaz de causar dor e sofrimento a qualquer pessoa que ouse ir contra alguma coisa que ela diga, alguma coisa que ela faça. E eu aviso de antemão que esse é um caso bastante gráfico, vai ter bastante violência, então se você não gosta de ouvir sobre essas coisas, sobre abuso físico, pula esse vídeo, assiste outro vídeo no meu canal, porque eu não quero afetar a saúde mental de ninguém, então eu prefiro já falar pra vocês que o caso vai ser pesado. E eu queria muito agradecer demais que hoje, enquanto eu tô gravando esse vídeo, o vídeo da Flor de Lis chegou a 2.700 visualizações. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu achava que eu ia ter tipo 200 visualizações, mas muito obrigada de todo o meu coração por todo o carinho e todos os comentários, todos os likes. Todas as pessoas que se inscreveram, muito obrigada, vocês estão me deixando muito feliz e me dando mais motivação para continuar trazendo mais casos interessantes para vocês. Então vamos lá, vamos começar a falar da Shelley. O nome dela é Michelle, mas todo mundo chamava ela de Shelley, então é assim que eu vou chamar ela o resto do vídeo, tá bom? A Shelley, ela nasceu em 15 de abril de 54 e ela passou os primeiros 6 anos da vida dela com a mãe dela. Só que a mãe dela era alcoólatra, ela só arrumava namorado duvidoso, os namorados da mãe dela dela, batiam nela e eu não conseguia encontrar em lugar nenhum. Se esses namorados da mãe dela também batiam na Shelley, mas presenciar esse tipo de abuso contra a sua própria mãe, só isso já é abuso. Então a Shelley não teve uma infância muito boa. E a Sharon, a mãe da Shelley, era casada com o Les. Assim que eles se divorciaram, ele logo encontrou uma outra esposa. Só que ele tinha prometido a Sharon que quando ele se casasse, ele ia pegar as crianças. Só que ele não avisou isso a Lara, que é a mulher com quem ele se casou. A Lara não sabia da existência de nenhum dos filhos do Les, ela só foi descobrir quando a Sharon ligou pra casa dela e falou: você não vai vir buscar as crianças porque elas estão aqui e eu não quero mais e você vai ter que vir buscar. E aí o Les teve que conversar com a Lara, explicar a situação, e aí a Sharon foi lá e deixou os 2 filhos mais velhos, a Shelley, que era a mais velha, o Chuck, que era o do meio, só que ela ficou com o Paul, que era o mais novinho. A Lara ficou muito surpresa, tinha acabado de se casar e que agora tinha 2 crianças pra criar, mas mesmo assim ela aceitou porque ela era apaixonada pelo Les, e o Les também era uma pessoa ótima e ele não ia se negar de ficar com as crianças, ele sabia do passado ruim da mãe e ele decidiu ficar com as crianças. E olha, no último vídeo eu fui muito criticada por ter falado que a Flor de Lis era bonita, mas eu expliquei no final depois por que eu acho ela bonita, só por causa da maquiagem e das laces. Só que, nesse caso, a Shelley, realmente, ela era muito bonita. Desde criança, ela tinha o cabelo ruivo, assim, meio dourado, a pele sempre muito bonita, e ela era muito vaidosa, sempre se cuidou. E ela chamava a atenção de todo mundo, ela tinha esse poder de cativar todo mundo pra ela. Quando a Sharon deixou as crianças na casa do Les, ela simplesmente sumiu. Ela não ligava em dia de aniversário, ela não ligava no Natal, Páscoa, nada, ela simplesmente desapareceu. E a Shelley nunca foi fácil de lidar, ela sempre foi difícil, muito difícil de lidar. Só que quando ela foi se mudar, quando ela foi morar com Les, muitas das atitudes dela poderiam ser de uma criança revoltada, de que ser largada com o pai, literalmente, porque a mãe desapareceu. Então você pode pensar assim, poxa, ela ficou chateada porque ela foi abandonada pela mãe, porque ela não gostava da madrasta, isso é muito normal, mas as atitudes dela não são justificáveis. Desde o começo da estadia da Shelley na casa do Les e da Lara, ela sempre fez questão de dizer todo santo dia que ela odiava a Lara, que a Lara não prestava, que a Lara não era boa pra ela, que a Lara era má com ela. E não era bem assim. A Lara era ótima com ela. A Lara fazia de tudo pra agradar a Shelley, pra que ela ficasse feliz, mas pra ela nunca nada tava bom. Pra Shelley,
Nunca nada tá bom. E isso é uma coisa que vocês vão aprender ao decorrer da história. Isso é um padrão dela. Ela sempre tem que encontrar algum motivo pra brigar, pra causar confusão, pra causar um inferno na vida das pessoas. Essa é a Shelley Notek. A Shelley não queria arrumar a própria cama, ela não queria fazer nada pra ajudar dentro de casa, e sempre que alguma coisa acontecia que desagradasse ela esperneava até ela conseguir o que ela queria. O pai da Shelley, ele via ela como a princesinha dele. E ele estava sempre apoiando a filha. Isso pode ser também uma das coisas que fez a Shelley se tornar o que ela se tornou. Então, durante a vida inteira dela, era lei que ela conseguisse tudo que ela queria. Tudo. Porque tudo que ela quisesse, o pai ia dar para ela. E para conseguir tudo que ela queria, ela sempre conseguia manipular e controlar todas as situações, todas as pessoas, todas as coisas, para que tudo saísse do jeitinho que ela queria. E não se atreva você a contrariar Shelley, porque se você contrariar Shelley, alguma coisa de ruim vai acontecer, que você pode ter certeza. Viver nessa casa era o inferno. O irmão mais novo da Shelley, o Chuck, ele só tinha 3 anos quando ele foi morar naquela casa. Só que ele ainda não falava com ninguém. A Shelley falava por ele. A Shelley mandava ele fazer tudo que ela queria. A Shelley botava ele contra a Lara também. E foi aí que ela começou a aprender a controlar as pessoas. Como ela fazia para contornar situações, para deixar tudo do jeito que ela queria, do jeito que fosse beneficiar ela. E o benefício que ela ficava atrás não era uma coisa para ela. Era causar conflito, era causar um inferno na vida das pessoas. E ela sempre conseguiu o que ela queria, porque a vida da Lara, enquanto a Shelley morava com eles, era um inferno. Talvez, se o pai dela tomasse a frente de corrigir ela quando ela fizesse alguma coisa de errado, talvez ela não odiasse tanto a Lara, porque a Lara que tinha que fazer isso. Ela que tinha que corrigir a Shelley quando a Shelley fazia alguma coisa de errado. Talvez por isso que ela odiasse a Lara, ou talvez não, de repente ela só odeia todo mundo mesmo. E é o que eu acho que ela só, de repente, ela só odeia todo mundo mesmo. Toda vez que a Shelley fazia alguma coisa de errado, quebrava alguma coisa, destruir alguma coisa, a Shelley sempre dava um jeito de culpar outra pessoa, ou os irmãos, ou a Lara, ou o próprio Les. E o Les, como era muito liberal com ela, ele liberava isso aí, ele deixava que não, a minha filha não fez nada de errado, ela é minha princesinha, não. Isso é sempre receita para desastre. Você fazer o que teu filho quer. Esse tipo de comportamento, ele tem grandes chances de criar um mal adulto. Ou até mesmo, como eu acho que é o caso da Shelley, aflorar o que já existe de mal na pessoa. Além do que, durante a infância da Shelley, a Shelley passava muito tempo com a sua vozinha Anna. A Anna, ela era dona de um asilo para idosos, e ela controlava esse asilo junto com seu marido George. Só que a Anna cuidava desse asilo com punhos de ferro. Ela era muito ruim mesmo com as funcionárias dela. Sempre que alguma coisa saía de errado, sempre que alguém fazia alguma coisa de errado, a punição era bater, era empurrar, era chutar. E teve uma vez que uma funcionária dela acabou fazendo alguma coisa que ela não gostou, e o que ela fez com essa funcionária foi uma coisa assim perturbadora. Ela pegou a cabeça dessa funcionária e colocou dentro do vaso e ficou dando descarga várias vezes. Não pra a funcionária, não, ela dava descarga, era pra humilhar a pessoa. Nessa época, não era tão fácil você arrumar um emprego, porque ali naquela região onde eles moravam, não tinha tanta coisa assim, não tinha tanta opção de emprego. Então, eles acabavam que aceitavam aquela situação, porque se não trabalhassem ali, não iam ter condições de trabalhar em nenhum outro lugar. E ai delas se elas reclamassem, porque daí seria pior. Ela socava, chutava, batia, humilhava qualquer um que ficasse no caminho dela. Ela fazia até as funcionárias largarem o que for que elas estivessem fazendo para lavar os pés dela. Esse é o tipo de pessoa que era a avó da Shelley. A Shelley via isso e a Shelley ficava inspirada com respeito das pessoas pela avó dela. Mas não era respeito, era medo mesmo. A Shelley se inspirou no medo que a avó dela causava nas pessoas. E talvez tenha sido
pela influência da avó, pelas coisas que ela via a avó fazendo, pelas coisas que ela aprendeu, que a avó fazia, que ela se tornou quem ela acabou se tornando. Quando eu tô estudando esses casos, minha mente sempre fica vagando assim, no porquê que a pessoa é assim. Mas eu fico pensando que talvez a maldade da Shelley tenha vindo de família, porque a avó dela também era assim, também era má igual a ela. E a Ana não era assim só no trabalho não, tá? Ela era assim em casa também. O George, o marido dela, era um homem muito doce. Ele amava a Shelley, ele tratava a Shelley com todo o carinho do mundo. Mas ele passou 20 anos da vida dele morando num galpãozinho do lado de fora da casa, porque a Ana não queria ele lá dentro e ele só entrava com a permissão dela. E não é porque a Shelley era preferida, era amada demais pela Ana, que ela não era amada também. Ela era, sim. Teve uma situação que ela chegou a cortar os cabelos da Shelley. E olha, os cabelos da Shelley eram lindos. A avó da Shelley cortou os cabelos dela. E quando a Lara chegou pra pegar a Shelley pra levar ela pra casa, ela olhou pra aquilo e ficou horrorizada. Por que você fez isso? E aí a avó da Shelley respondeu: ué, eu cortei porque você não lava o cabelo dela direito. Se você não lava o cabelo dela direito, você não cuida do cabelo dela direito, você não penteia o cabelo dela direito, então é melhor cortar. E a Shelley, por incrível que pareça, a Shelley ficou do lado da avó dela, somente por ela odiar a Lara muito. E ela ficou horrível. E mesmo assim ela apoiou a avó dela. Só porque a avó dela contrariou a Lara. Só porque a avó dela afetou a Lara. Ofendeu a Lara de alguma forma. E eu tô contando pra vocês a história da Ana porque a Ana, ela foi a professora do mal da Shelley. Ela foi quem ensinou a Shelley todas as técnicas de manipulação. Tudo que ela precisava fazer para controlar todo mundo em volta dela. Então, agora a Shelley tem 13 anos e a mãe dela é assassinada. A mãe dela tinha se envolvido com um homem abusivo e ela foi encontrada em um quarto de motel. Ela apanhou até a morte e quando a Shelley recebeu essa notícia, você deve imaginar, nossa, ela deve ter ficado muito triste. Não, ela não demonstrou nenhum tipo de emoção. Só que o estranho é que as atitudes da Shelley começaram a piorar. Então eu não sei, eu acho que afetou sim. É daí que ela começa a ser pior do que ela já era. Com a morte da mãe da Shelley, o irmão mais novo dela, o Paul, teve que ir morar com o Les também. E daí, eles começaram a reparar no menino que ele tinha umas atitudes muito estranhas. Ele não sabia se sentar à mesa, ele não sabia se comportar. Ele mostrava sinais de ser negligenciado, ele mostrava sinais de que não era bem cuidado. E ele carregava com ele um canivete, o que é indicativo de que ele passava maus bocados ali. Já dava pra ver que a infância dele também não foi fácil na mão da Sharon. Nesse ponto, a Shelley ficava muito furiosa quando os irmãos recebiam qualquer tipo de atenção, porque ela tinha que ser o centro das atenções. Só que eles eram crianças, eles eram menores. Ela já tinha 13, 14 anos por aí. E foi daí que ela começou a punir os irmãos pela atenção que eles recebiam. Ela começou a colocar vidro quebrado no sapato dos irmãos, só para ver eles gritando de dor quando eles colocavam os pés nos sapatos e descobriam que estava cheio de vidro. E ela tinha 14 anos, eu não consigo entender como uma pessoa de 13, 14 anos consegue pensar numa coisa de tanta maldade para fazer com os próprios irmãos. E as coisas que ela fazia não se reservavam só aos irmãos. Ela quebrava as coisas dentro de casa, ela destruía as coisas dentro de casa. E teve até uma situação que ela tentou atear fogo na casa aos 15 anos de idade. A Shelley chega para um dos conselheiros da escola e ela diz: olha, eu preciso abrir a boca, eu não aguento mais viver assim, eu preciso contar para você uma coisa. E ela vai lá e conta. A Shelley não chegava em casa, então a Lara ligou para a escola para saber o que estava acontecendo. E a escola não disse o que a Shelley tinha dito, mas eles disseram que a Shelley estava num estabelecimento do Serviço de Proteção Infantil e eles mandaram o Les e a Lara irem até lá. Quando eles chegaram lá, eles descobriram que a Shelley tinha acusado o próprio pai de estupro e eles estavam sob investigação. Eles não conseguiam acreditar
que a Shelley poderia ter feito uma coisa dessa, que ela poderia ter falado uma coisa dessa. Então, o pai da Shelley tentou falar com ela, mas ele não conseguiu, porque é claro que eles iam tentar proteger a menina pro caso disso ser verdade. Mas aí ele falou assim, tá, então tá bom, eu vou chamar o médico da família e ele vai fazer um exame completo nela. Enquanto isso, ele ficaria detido. Enquanto ele ficou detido, a Lara foi até o quarto da Shelley procurar algum motivo, alguma coisa que pudesse explicar por que ela fez aquilo, porque ela sabia que aquilo não era verdade. Ela sabia o quanto Les amava a Shelley. E ela, procurando nas coisas da Shelley, ela descobriu debaixo do colchão uma revista que estava estampada na capa assim, meu pai me aos 15 anos de idade. E foi daí então que ela descobriu, que ela entendeu que a Shelley tinha inventado toda aquela história, que ela tinha tirado essa história da revista. No dia seguinte, quando o médico fez os exames na Shelley, ele disse que a Shelley nunca tinha sido tocada, que ela ainda era virgem, que ela nunca tinha sido tocada por ninguém. E isso liberou o Les e a Lara das investigações. O caso foi fechado com a condição de que ela passasse por um tratamento psicológico, o que também não funcionou, porque nada funcionava com a Shelley e acabou que ela não recebeu esse tratamento psicológico. Quando questionaram a Shelley por que ela tinha feito isso, ela não demonstrou emoção nenhuma. Foi como se ela não tivesse feito nada. Ela foi pra casa como se nada tivesse acontecido. Agora, eu não consigo entender o que passa pela cabeça de uma pessoa para passar por uma investigação que é uma coisa chata, é uma coisa que você se expõe demais, passar por um exame para provar que você foi estuprada, sendo que você sabe que você não foi, só para causar conflito dentro da casa, só para causar inferno. Depois dessa acusação, ela foi expulsa da escola e foi muito difícil arrumar uma escola para ela. Nenhuma escola por perto mais queria saber dela por causa da acusação que ela fez. E numa dessas situações que eles estavam tentando procurar uma escola para Shelley, eles conseguiram uma escola que aceitou a Shelley, só que essa escola ficava perto de onde os pais da Lara moravam. Então a Shelley passou a morar um tempo com os pais da Lara. E por lá ela também causou muito terror, tá? Quando era pra ela fazer uma tarefa na casa, quando ela queria fazer, por exemplo, quando ela ia lavar louça, ao invés de lavar a louça, ela pegava os pratos, os copos, tudo que tivesse de louça e ela jogava fora. Ela tacava no lixo, ela quebrava e jogava no lixo. Quando ela se sentia um pouquinho mais motivada a lavar a louça, ela passava um pano em cima do prato e dizia que estava limpo. E não era por falta de água e sabão, não, cara. Era só pra causar mesmo conflito, só pra causar desconforto na vida das pessoas. E também, nessa época, enquanto ela estava morando com os avós, a Shelley, ela se voluntariava pra cuidar das crianças do bairro. Ela dizia que ela amava muito crianças. E ela acabou que se voluntariou pra cuidar de algumas crianças do bairro. Só que como é que ela cuidava dessas crianças? Ela não cuidava, ela simplesmente trancava as crianças no quarto, botava um monte de móvel na porta para as crianças não saírem e sentava no sofá e comia chocolate o dia inteiro, até os pais das crianças chegarem. Só que aí as crianças falaram com os pais, eles pararam de deixar a Shelley ficar com os filhos deles. E aí o que aconteceu? A Shelley mais uma vez inventa que alguém estuprou ela. Agora dessa vez era o vô dela. E os avós dela já sabiam quem ela era, não iam acreditar na historinha dela e mandaram ela embora. Porque depois disso aí, não dá. Eles não aguentavam mais, acabou pra você, vai embora, volta pra tua casa, que eu não quero mais você aqui. E depois de ficar pulando de casa em casa, ela volta a morar com o Les e com a Lara. E eles conseguem uma escola católica, aquelas de freira, aquelas bem rigorosas. Só que nem essa escola quis ela. Porque ela acordava no meio da noite gritando à toa, que nem uma doida. Ela pegava o dever de casa das crianças, rasgava, destruía, jogava fora. Ela fazia um monte de coisas e em uma semana as freiras ligaram para os pais dela e falaram: olha, vocês precisam pegar ela no final de semana porque ela tá causando muito problema aqui. E todo final de semana eles iam lá pegar ela. Só que quando terminou o ano letivo dela,
ela já estava começando a fazer aquela mesma coisa do vidro no sapato das crianças. E aí as freiras não aguentavam mais e falaram: olha, a gente não vai aceitar a Shelley pro próximo ano. Ela ficou indo de casa em casa e numa dessas ela foi parar na casa dos tios. E ela chegava pra conversar com a tia dela e falava: tia, a Lara é muito má comigo, ela me trata muito mal, eu preciso ficar com vocês, que não sei o quê. E ela foi passar um verão lá. Quando ela passou esse verão lá, ela tava no seu melhor comportamento. Ela fazia tudo que eles pediam, ela tratava todo mundo muito bem, ela não fazia as merdas, porque ela não queria ficar com essa, com a Lara. E aí chegou a hora de botar a Shelley na escola. E os tios dela falaram pro Les e pra Lara: olha, a gente vai matricular ela na escola, ela vai ficar aqui com a gente esse ano e tá. Só que depois de um tempo, a máscara da Shelley começou a cair. Não era muito fácil ela manter aquela máscara por muito tempo. Ela começou a fazer maldade também na casa dos tios. Tanto inferno essa mulher causou na casa dos tios que os tios dela se separaram. Porém, durante essa estadia com os tios dela e nessa escola, ela conhece um rapaz. Isso aí ela já estava no ensino médio. Ela conhece um rapaz chamado Randy Rivardo. E eles se apaixonaram e ficaram juntos por um tempo. Mas quando terminou a escola, ele continuou naquela cidade e a Shelley teve que voltar porque ela separou os tios. Mas ele ficou naquela cidade para poder trabalhar, para conseguir arrumar dinheiro, para conseguir guardar dinheiro para pagar a faculdade. E agora, terminado o ensino médio, a Shelley já tem 18 anos. E agora ela já tinha voltado a morar com o Les e com a Lara. A Shelley tem a grande ideia de ligar pro Randy e falar pra ele: olha, meu pai, ele tá oferecendo um trabalho pra você. A gente tem um asilo e você só precisa cuidar dos trabalhos do lado de fora, é só pra manutenção. E no início ele não queria, porque ele ia pra longe dos pais, que pra ele era mais fácil. Só que ela ofereceu pra ele uma moradia também, o que facilitaria ele guardar o dinheiro pra faculdade, que é o que ele queria. Então ele acaba aceitando, ele vai trabalhar no asilo da família. Só que quando chega lá, já tá tudo preparado pra eles se casarem. O Les, ele não aguentava mais a Shelley, ele queria se livrar da Shelley. Então quando ele chega lá, já tá tudo preparado para eles se casarem. E como a Shelley tinha todo aquele poder de sedução, aquele poder de manipulação, aquele controle, ela acaba fazendo com que eles se casem. Em 74, eles se casam. Detalhe, ninguém da família do Randy apareceu no casamento, porque, infelizmente, coincidentemente, a Shelley não conseguiu enviar os convites pelo correio. E a conduta da Shelley com os maridos é sempre a mesma. Ele que tinha que trabalhar, ele que tinha que chegar em casa e fazer as tarefas da casa, de limpar a casa, de fazer as coisas em casa, e ela só ficava sentada no sofá. Ela até conseguiu um trabalho nesse asilo, o pai dela contratou, mas ele acabou tendo que demitir ela porque ela simplesmente não ia trabalhar. E toda vez que o Randy fazia alguma coisa que contrariasse a Shelley, alguma coisa que ela não gostasse, ela trancava ele fora de casa. E toda noite, praticamente, ele dormia no carro. Depois de uma briga dela com o Randy, ela ligou pro pai e falou assim: olha, tô tendo problema com ele não tá querendo me dar o dinheiro, eu preciso que você mande o dinheiro diretamente pra mim. E foi isso que o pai dela fez, porque ele fazia tudo o que ela queria. Ele passou a dar todo o dinheiro dele, todo o salário dele na mão dela, diretamente na mão dela. Ela conseguiu o que ela queria. Como sempre, ela sempre consegue o que ela quer. Durante esse tempo que ela ficou com o Randy, ela pediu o pai que desse um carro pra ela. O carro dos sonhos dela. Agora eu não lembro o modelo, mas enfim, era o carro dos sonhos dela. Só que o pai dela foi comprar esse carro e ele achou um carro que na cabeça dele, ele achou que seria até melhor pra ela. Ela ia gostar até mais. Era um conversível lindo. E aí, quando ele chegou pra ela e mostrou o carro, ela ficou desesperada. Ela: não é esse carro que eu quero. Ela fez um show e fingiu. Ela foi levada pro hospital. Quando chegou lá, a tentativa de suicídio dela foi, sabe o quê? Ela tomou 2 aspirinas e um monte de álcool. 2 piranas.
A esse ponto, a Shelley morava com o Randy num trailer, só que ela não queria morar mais lá. Ela chegou a pedir o pai para que comprasse uma casa para ela, só que ele falou, pô, sem condições, meu dinheiro não cresce em árvore. E ele não comprou. Daí o que ela faz? Um dia que o Randy tá trabalhando, ela destrói a casa inteira, ela quebra tudo e ela aparece com um corte no rosto e chama a polícia, não sei o que, e fala que foi dentro da casa, que ela não se sentia segura ali, que ela foi atacada e que ela precisava sair dali, que não sei o quê. E o detetive descobriu que o ferimento no rosto dela tinha sido feito por ela mesma. Só que mesmo assim, mesmo sendo constatado que foi ela que fez, o pai dela ainda assim deu uma casa para ela. Aos 20 anos, a Shelley dá à luz a uma menina linda chamada Nikki. Mas, durante toda a gravidez, a Shelley reclamava que a gravidez ia estragar o corpo dela, que ela ia ficar feia e não sei o quê. Só que todo mundo achava que talvez uma criança na vida dela fosse mudar a vida dela, fosse mudar a pessoa que ela era. Só que não foi bem assim, né? Não aconteceu isso, senão a gente não estaria aqui. Assim que a Nikki nasceu, ela dizia que ela não sabia cuidar de bebês e ela simplesmente largou a Nikki na casa da Lara. E ela simplesmente desaparece. Daí depois, um ano depois, ela volta e pega a Nikki de volta. Quando a Nikki tem 3 anos de idade, a Shelley e o Randy se separam, porque ele não aguenta mais. E aí ele volta pra Pensilvânia pra morar com os pais. Só que a Shelley não ia aceitar isso de boa, né? Ela liga pro Randy e fala, olha, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou melhorar, isso vai mudar, eu quero ser uma família com você, com a nossa filha, eu quero que a gente fique junto, pela nossa filha, vamos voltar, que não sei o quê. E aí ela sugere que ela vá, junto com a Nikki, morar com os pais do Randy por um tempo, pra eles verem se eles conseguem fazer funcionar. E aí o Randy, como ele amava muito a Nikki, ele acaba que aceita que ela vá morar junto com ele na casa dos pais dele. Só que quando chega lá, em 2 semanas, os pais dele já falam, olha, eu não quero essa mulher aqui, acabou, não quero mais, não vai dar certo. E o Randy, ele concorda que realmente não dá certo, a Shelley não é uma pessoa que dá pra conviver, não dá. E ele decide se divorciar dela. Só que, enquanto rolava todos os papéis do divórcio, ela usou todos os cartões de crédito que ela podia usar dele. Ela abriu conta em tudo que ela podia dele, gastou todo o dinheiro que ela podia no nome dele. E ela chegou a contratar um homem para forjar a assinatura dele, para pegar a restituição do imposto de renda dele. E ela gastou tudo com o que ela queria. E simplesmente sumiu. Depois de alguns dias, a Shelley deixa a Nikki na casa de algum parente. Ela disse que ia ser por uns dias. Só que esses dias acabaram se tornando semanas. E esse parente ligou pra Lara e falou, olha, eu preciso que você venha buscar a Nikki, eu já tenho crianças aqui, não dá pra cuidar da Nikki, por favor, vem buscar ela, você é a melhor pessoa pra ficar com ela e tal. E como a Lara já tinha ficado com a Nikki antes, ela já gostava da Nikki, ela foi lá e pegou a Nikki de volta. E ela perguntou, mas cadê a Shelley? E essa parente disse, não sei. Ninguém sabe. Ela falou que ia passar uns dias e os dias viraram semanas e assim, ela simplesmente sumiu. Ninguém sabe onde ela tá. E daí o Les e a Lara não tiveram notícias da Shelley por um ano. Novamente a Shelley volta e pega a Nikki do nada. Nisso aí a Nikki devia ter por volta de uns 4 anos e a Shelley tem a coragem de falar pra Nikki que o pai dela abandonou ela, que os avós dela não queriam saber dela e que agora era só elas duas juntas, eram elas duas contra o mundo, ia ficar tudo bem porque ela amava muito a Nikki. E assim ela foi, assim ela ficou com a Nikki, com essa falsidade toda. É a forma da Shelley, é a forma que a Shelley tem de trazer as pessoas de volta para o seu entorno, de trazer as pessoas de volta para si. Então, a Shelley foi morar com a Nikki em Vancouver, no Canadá. E as mentiras sobre o desaparecimento do Randy para Nikki durou muitos anos.
Até que um dia, durante a adolescência da Nick, ela descobre num armário guardado um monte de carta dos avós e do pai, falando o quanto eles sentem saudade dela, o quanto eles queriam ver ela. Só que ela encontrou isso guardado, escondido, e a Shelley tinha escondido isso dela. Em Vancouver, a Shelley conhece um rapaz chamado Danny Long, que era vizinho dela. E aí ele viu uma mãe solteira com uma filha linda, uma mulher linda, e se apaixonou por ela. E eles logo começaram a namorar. E a Shelley manda a Nick chamar ele de pai, que é também uma coisa que ela faz sempre. Toda vez que ela arrumava um namorado novo, ela mandava chamar o namorado novo de pai. E aos 24 anos, ela dá à luz a Samantha, ou como eu vou chamar aqui no vídeo, porque é como ela se identifica, Sammy. O relacionamento deles não durou muito, porque ele não aceitava os abusos da Shelley, ele não aceitava que ele tinha que fazer tudo dentro da casa enquanto ela ficava sentada no sofá. Então eles se separaram. E logo depois disso, a avó da Shelley morre e ela deixa pra Shelley a casa atrás do asilo. E então a Shelley se muda com a Nick e com a Sammy para essa casa. A Shelley também não queria que a Sammy tivesse contato com o pai. Ela também disse que o pai abandonou. E o que ela faz? Ela muda o nome da Sammy para Sammy Joe, para ficar mais difícil pro pai dela achar ela. Aos 29 anos, a Shelley conhece a peça principal, que gira uma chavinha e faz a Shelley se tornar o monstro que ela é. Ela só precisava encontrar o David Notek. E então, como é que foi? Como é que eles se conheceram? Eles estavam num bar e o David olhou pra ela e, nossa, essa é a mulher da minha vida, eu quero casar com ela, ela é muito linda e não sei o quê. E ele era muito tímido, muito calado, muito na dele, era o total contrário da Shelley. A Shelley sempre muito comunicativa, muito encantadora, muito sedutora. E para ele conseguir o telefone da Shelley foi um sufoco. Ele teve que tomar muita coragem para chegar e falar: olha, te achei muito bonita, quero seu telefone, me dá o seu telefone. Ela deu o telefone. Logo, o David tomou coragem e ligou. O David veio de uma família rural, ele foi militar e quando ele terminou de servir, ele voltou para Washington e começou a trabalhar com transporte de madeira. E ele nunca tinha namorado, ele era muito vulnerável emocionalmente. Ele dizia que, aqui eu vou abrasileirar o que ele dizia, mas ele dizia basicamente que a Shelley era muita areia pro caminhãozinho dele. E ele não podia acreditar na sorte dele. Que a Shelley era toda confiante, toda cheia de si, toda... Sabe, aquele tipo de mulher, e ele não conseguia acreditar na sorte dele de ter encontrado aquela mulher. E ele passava grande parte do tempo na estrada por causa do trabalho. Só que todo final de semana ele voltava pra ver a Shelley, a Nick e a Sammy. E também se apaixonou pelas meninas. Eles acabaram começando a namorar e ele se apaixonou pelas meninas e tal. Só que a Shelley, ela não estava interessada em casar com o David porque ela amava ele, não. É porque a casa que ela estava morando, da avó dela, estava cheia de dívida. E ela queria passar a casa pro nome dele, para que ele arcasse com as dívidas. Só que ele não ganhava tanto assim. E ele também não conseguiu arcar com as dívidas, e daí eles acabaram tendo que sair da casa também. Mas durante esse trâmite aí, ela acabou contando pra ele uma coisa muito triste que havia com ela, que ela tinha câncer, que ela tinha muito pouco tempo de vida, que ela estava preocupada porque não tinha ninguém para cuidar das filhas dela, que ela não tinha família. E como o David já estava apaixonadíssimo por ela, ele acabou falando: não, eu vou ser o pai das suas filhas, eu vou cuidar delas, a gente vai se casar e tal, tudo mais. E eles se casam. E o David, depois de um tempo, ele começou até a levar ela nos tratamentos para fazer quimioterapia. Só que ele nunca entrou no consultório junto com ela. Ela sempre dizia: não quero que você me veja como eu fico quando eu tô fazendo meu tratamento, não quero que você me veja assim. Então, ele sempre levava ela pro hospital, mas esperava do lado de fora. E isso o dia inteiro, por 8 horas.
Sobre o tratamento da Shelley com o David no casamento, foi a mesma coisa com os outros dois maridos. Ele tinha que trabalhar, ele que tinha que chegar em casa e fazer as coisas. Ela começou a bater no David. E como ele era mais submisso, ele era mais aceptivo com relação ao tratamento dela, ela viu ali a pessoa perfeita para ela. E ele acabava achando que ele estava merecendo receber aquele tipo de abuso, porque ele fez alguma coisa de errado. Só que toda vez que tinha uma um soco, tinha o love bombing, que é quando você enche a pessoa de amor, de carinho, só que de falsidade, porque você acabou de meter a porrada nessa pessoa. É aquele ditado, morde e assopra. Ela mordia e depois assoprava. E o David procurava isso, o David esperava por isso que ele aceitava, porque ele sabia que depois da agressão ia ter um carinho, ia ter um eu te amo, ia ter uma coisa, sabe? Na verdade, com o David, o tratamento dela piorou, era soco, era chute, e agora qualquer coisa que ela achava perto dela, ela pegava pra bater nele. E ele aceitava, como eu falei, por causa do love bombing, porque ele queria aquele carinho. E esse carinho, depois das agressões, isso funcionava toda vez. E eu não entendo porque no começo ele não fugiu, porque ele passava grande parte do tempo fora trabalhando. E realmente a Shelley, ela tinha um poder de manipulação, não dá nem pra se comparar com o da Flor de Lis, gente. Em uma situação, depois de uma briga, que o David não tinha trago o dinheiro suficiente pra dentro de casa, ela falou que ele era estúpido, que ele era um péssimo marido e que ela fez merda de ter se casado com ele, ela nunca devia ter se casado com ele porque ele não prestava pra nada. E ele quebrou emocionalmente. E a Nick e a Sammy foram até a parte de fora da casa e elas viram ele com uma arma no rifle apontado para a própria boca. Ele ia se matar. E foi nesse momento que a Shelley viu ele, abraçou ele e fez ele ficar com ela e fez todo aquele love bombing. Mas daí ela sabia que ele virou um fantoche dela e ela sabia que dali pra frente ele ia fazer tudo o que ela mandasse. A Nick agora tinha 12 anos e a Sammy tinha 9 anos. Até aí elas não eram abusadas, elas tinham uma infância relativamente normal, assim, quanto normal você pode ter tendo a Shelley como sua mãe. Só que daí eles se mudaram para uma casinha que é conhecida como Lauderback House, que era uma casinha no finalzinho de uma estrada de terra, bem afastada de tudo e de todos, que seria o local perfeito para começar os abusos. A Sammy ainda era muito nova, mas a Nick, com 12 anos, qualquer coisa que ela fizesse que desagradasse a Shelley, ela batia com a mão, com um fio, com uma espátula da cozinha, com qualquer coisa que tivesse ao alcance dela. E ela tinha o costume de arrumar motivo para bater na Nick. E era por coisa muito besta, tipo usar a maquiagem da Shelley. Ela não podia, porque senão ela apanhava. E não era pouco, não, era apanhava muito. Até chegar ao ponto da Nick ter que ir pra escola com calça legging pra tampar mesmo os ferimentos, os hematomas, os cortes. Quando a Shelley trancava as filhas no quarto, ela não simplesmente trancava com a chave. Ela botava uma faca no portal para que as filhas não conseguissem abrir a porta. Porque por mais que elas imaginassem, pô, minha mãe não vai usar essa faca contra mim, porque ela é minha mãe, mas só o fato de botar uma faca no portal, isso é para causar terror psicológico e para demonstrar o quanto de controle que ela tem sobre as meninas. Isso é muito perverso. E isso que ela fazia com as filhas dela, parecia que aquilo dava prazer a ela, parecia que ela gostava de fazer aquilo. Ela sentada no sofá, se ela visse qualquer coisa de errado que a Nick estivesse fazendo, ela pulava do sofá igual uma loba em cima da Nick pra bater nela. E ela, que sempre alegava estar muito cansada por causa dos tratamentos do câncer, eu aposto que você esqueceu dessa parte. Parecia que as coisas que ela fazia davam adrenalina a ela, parecia que ela ficava mais forte
quanto mais raiva ela tivesse, igual um Hulk mesmo, sabe? E piores eram as punições. Teve uma vez que ela lançou a Nikki contra uma parede e a cabeça dela bateu num prego que estava meio para fora da parede. E toda vez que acontecia alguma coisa que ela via que ela passou do ponto, ela começava na hora. Nessa situação, ela começou a cuidar da Nikki, ela foi ver o que tinha acontecido e tal. Ela falou que amava muito a Nikki. E como ela não podia levar as vítimas para o hospital porque iam saber que ela estava das vítimas dentro de casa, ela mantinha um livro de medicina e um kit de primeiros socorros dentro de casa. Porque como ela trabalhava no asilo, ela tinha algum conhecimento de medicina. E ela tratava os ferimentos das pessoas dentro de casa. Ela cuidou da Nikki, ela abraçou a Nikki, falou que nunca mais aquilo ia acontecer e que ela amava muito a Nikki, que ela ia ser melhor e que não sei o que. Aquele love bombing todo, aquela mentirada toda que vocês já sabem, que eu já falei. Ela fazia isso toda santa vez e toda santa vez funcionava. E o que me assusta é saber que essas crianças iam para a escola e não contavam para ninguém. Esse era o tamanho do controle da Shelley sobre essas crianças. Chegou um ponto de, além das calças, ela começou a ter que usar maquiagem para esconder os hematomas. E o David, quando ele estava em casa, ele também começou a bater nas crianças. No livro, ele até diz que as crianças às vezes precisam de uma mão firme. E se ele não fizesse, a punição era contra ele, então ele fazia. Depois de um tempo, a Sammy também começou a ser e ela começou a tirar os privilégios das crianças. Ela começou a tirar brinquedo, ela começou a tirar TV, qualquer coisa que pudesse entreter as crianças. As crianças não podiam se divertir, criança não podia ser criança. E ela inventou a história de que estava faltando água na região e que agora, para tomar banho, elas tinham que ter a permissão da mãe. E para usar o banheiro também. E para piorar tudo, quando ela permitia as meninas usarem o banheiro, ela ficava de pé do lado, olhando as meninas usarem o banheiro. Mas não era nada sexual, era só para humilhar as meninas. E logo depois disso, os banhos também foram retirados. Elas começaram a ter que se banhar do lado de fora de casa, com uma borracha. Sabe quando você pega assim, faz o sprayzinho na borracha, você aperta assim e faz o spray na borracha? É assim que elas tomavam banho, do lado de fora. E vale lembrar que os invernos em Washington é bem pro norte dos Estados Unidos. E os invernos lá são muito rigorosos. E elas tomavam banho do lado de fora. Independente se tivesse frio, se tivesse calor, elas iam tomar banho do lado de fora. Em alguns casos, a Shelley passou a trancar a Nikki no quarto por dias e semanas, até uma vez que ela trancou a Nikki no quarto por um verão inteiro. Só que dentro desse quarto tinha um armário que a Shelley guardava os livros dela. E durante esse verão, a Nikki relata no livro que foi o melhor verão que ela passou dentro daquela casa, porque ela só leu. E enquanto ela estava presa lá, ela estava longe da Shelley. Ela não estava sendo ela não estava apanhando, ela não estava sofrendo, ela só estava lendo. E ela leu o verão inteiro, ela leu todos os livros que tinham lá, até as revistas que tinham lá. E a época preferida do ano pra Shelley era o Natal. Porque ela fazia festa, ela fazia ceia, ela comprava muitos presentes para as crianças. E aí era aquela noite de amor, de carinho, de todo mundo junto. No Natal, essas meninas abriram os presentes. Uma delas ganhou um presente pequenininho. E elas abrindo ali os presentes, esse presente pequenininho se perdeu dentro de tanta embalagem. E a Shelley começou a falar: vocês são ingratas, vocês não servem pra nada, é isso que eu ganho dando presente pra vocês, vocês não merecem nada, que não sei o que. E bateu nelas e não sei o que, e fez elas ficarem até tarde da noite procurando esse presente. E depois elas acharam esse presente enrolado no meio de embrulho. E elas já sabiam quem tinha escondido aquele embrulho lá e pra que tinha escondido o embrulho. A Shelley escondeu o presentinho só pra ela ter motivo pra bater nas meninas. Mais uma vez, só pra conseguir o que ela quer. E o que ela quer é destruir todo mundo.
mundo, destruir o psicológico de todo mundo. E ela conseguia, porque era só isso que ela sabia fazer. Em um desses natais, a Nick ganhou uma boneca que ela queria muito. Porque essa boneca era uma boneca que tava na moda, sabe? Ela ganhou essa boneca, brincou um pouquinho com a boneca, só que alguma coisa que ela fez de errado, que a Shelly não gostou. A Shelly pegou a boneca e trancou dentro do armário e botou fita na porta do armário pra saber se alguém mexesse. Toda vez que a Shelly saía de casa, a Nick ia lá, abria com todo cuidado, tirava a fita com todo cuidado, pegava a boneca por algum tempinho, brincava com a boneca por algum tempinho, depois trancava a boneca de novo, botava do jeitinho que tava e botava a fita direitinho do jeito que tava. E algumas vezes a Shelly descobria, outras vezes a Shelly não descobria, mas se ela descobrisse, ia ter porrada. E mesmo com tudo isso que acontecia, elas só queriam fazer o possível e o impossível para que a Shelly ficasse feliz, porque se a Shelly não estivesse feliz, elas iam apanhar. Apesar de tudo isso, as irmãs eram muito unidas, muito, elas se amavam muito. Mas não era isso que a Shelly queria. A Shelly tinha medo que elas se juntassem e fossem contra elas. Então a Shelly fazia diferenciação também. As punições da Nick sempre eram piores. A Sammy nunca entendeu por que ela era favoritada, mas ela era favoritada porque ela era popular na escola. E porque a Shelly tinha medo dela contar pra alguém o que ela passava, de alguém ver. E a Nick não tinha muitos amigos na escola, a Nick não ia muito bem na escola. A Sammy queria ajudar a Nick. Ela não sabia por que a Nick sofria mais do que ela. Só que ela queria ajudar e ela sempre fazia isso escondido. Porque se a mãe descobrisse que ela estava ajudando a Nick ia sofrer 10 mil vezes mais. E agora, a Shelly inventou uma nova forma de tortura que ela apelidou de wallowing, que na tradução literal seria chafurdar, que é o que os porcos fazem. Os porcos rolam na lama. É basicamente rolar na lama. E acontecia assim, no meio da noite, a Shelly entrava no quarto da Nick, acendia a luz na cara dela e falava: "Levanta! Agora! Tira a roupa! Vá lá pra fora!" E quando chegava lá fora, a Shelly mandava o David jogar água nela, congelante, no meio do inverno, enquanto ela rola na lama. E ali era um chão de cascalho. E ela saía de lá sangrando, porque ela tinha que ficar rolando na lama. E também, no livro do Greg Olsen, as duas relatam, que às vezes durava 20 minutos, às vezes duravam horas. Elas nem sabem quanto tempo durava essas sessões, porque acontecia tanto, era o tempo todo. Elas nunca iam dormir sabendo que iam ter uma noite tranquila. Isso é aterrorizante, você não poder se sentir segura nem pra ir dormir. Depois do wallowing, ela levava a Nick pra dentro de casa. Sabe aquelas banheiras que tem duas torneiras, uma de água quente e uma de água fria, e você liga as duas pra você regular qual a temperatura que você quer? Então, a Shelly ligava só a torneira da água quente, enchia a banheira de água fervente, e depois do wallowing, depois dela estar lá no inverno, congelada, ela tinha que entrar dentro daquela banheira de água fervente. É muito difícil de imaginar a dor no corpo de uma menina de 12 anos. O próximo alvo da Shelly é um menino de 13 anos chamado Shane. O Shane chegou na casa quando o pai dele, o Paul, ele foi preso e ele ficou sem onde morar. A Shelly abriu a casa dela pra ele. A Shelly deu um quarto pra ele. Ela deixou que ele levasse os pertences dele pra casa. Ela levou ele no shopping, comprou um monte de roupa, comprou um monte de coisa pra ele, deixou ela escolher tudo o que ele queria de roupa. Ele tava se sentindo como se ele estivesse na família perfeita e não demorou muito. Ele já tava chamando a Shelly de mãe e o David de pai. Porque se não fosse a Shelly, ele não teria onde morar. E era assim que ela gostava. Ela fazia com que essas pessoas acreditassem que realmente só tinha ela. Logo, a Shelly começa a dar uma lista de tarefas pro Shane. E o Shane fazia tranquilamente. Porque, afinal, ela tinha dado uma casa pra ele, agora ele tinha onde morar. Só que as tarefas foram aumentando e aumentando e aumentando, e a Shelly começou a reparar se ele estava demorando demais, se ele estava fazendo alguma coisa de errado. E aí começou um soquinho daqui, um tapinha dali, até que ela já estava começando a bater nele de verdade, do mesmo jeito que ela batia na Nick. Então,
A Shelley começou a tirar os privilégios dele de usar o banheiro. Ela começou a tirar os pertences dele também. Ela tirou o quarto dele e ele passou a dormir no porão, no chão frio, sem colchão. E logo também ele foi forçado a ir lá pra fora e ir pro Wallowing, como vocês já sabem, junto com a Nick. Agora eram os dois. Depois de tanto abuso, ele começou a se questionar se aquilo era normal. E a Shelley mexia tanto com a cabeça das pessoas que ele começou a pensar que ele também merecia aquelas punições. E ele começou a aprender a esperar aquele carinho, aquele amor depois das agressões. A Nick e o Shane eram muito próximos. E daí, numa situação para humilhar os dois, a Shelley reuniu todo mundo na sala, mandou eles dois tirarem a roupa e dançarem música lenta juntos. Eles chorando de vergonha e ela rindo, ela achando graça, só pra humilhar eles, e eles chorando, desesperados, envergonhados, humilhados. E tudo isso só pra diversão da Shelley. E também ela tinha esperanças de cortar esse laço entre o Shane e a Nick, porque ela tinha medo de todo mundo se juntar aí contra ela. Só que não funcionou, eles continuaram muito amigos mesmo assim. E eles chegavam até a conspirar, a chegar a conversar sobre o que eles fariam se eles conseguissem um dia sair dali. Essa questão da nudez, eu acho que pela mãe dela ter tido muitos namorados duvidosos, durante a infância ela provavelmente via a mãe dela com outros homens, e na cabeça dela talvez nudez seja sinônimo de humilhação. Eu acho que é por isso que ela usa tanto de nudez. É uma coisa recorrente, uma coisa que ela sempre tá utilizando. E ela é muito criativa, tá? Ela sempre encontra uma forma nova de punir as pessoas. A próxima vítima da Shelley é uma mulher chamada Kathy Loreno. E essa mulher, ela era melhor amiga da Shelley. A Kathy não teve uma vida fácil na adolescência, não. Os pais dela se separaram quando ela ainda era adolescente. E ela e os seus irmãos ficavam pulando de casa em casa com a mãe. E a mãe da Kathy, a Kay, ela era cabeleireira também. A Kathy via que a mãe fazia algum dinheiro sendo cabeleireira. Então ela decidiu virar cabeleireira também. Daí ela começou a fazer curso para ajudar a mãe desde adolescente. Ela já começou a fazer esse curso para poder conseguir a licença e começar a ajudar a mãe. Só que daí eles se mudaram para Washington. E depois dela terminar de fazer o seu curso e conseguir sua licença, ela foi trabalhar num salãozinho e foi aí que ela conheceu a Shelley. A Shelley virou amiga dela assim. E logo a Shelley ficou sabendo que a Kathy estava tendo problema em casa com a mãe. E ela começou a colocar mais lenha na fogueira para que ela tivesse mais problema com a mãe, falando: não, você não merece ser tratada assim, porque sua mãe não te merece, não sei o quê. A Shelley sempre adorou achar pessoas com alguma vulnerabilidade. E quem melhor do que sua cabeleireira, que já era sua amiga e passava por tantas dificuldades em casa, que era um doce de pessoa, que ia ajudar qualquer um que precisasse e que indiscutivelmente ia ser facilmente manipulada por qualquer pessoa que demonstrasse querer ajudá-la. A Shelley fez a Kathy se sentir indispensável para ela. A Shelley começou a encher ela de presente, tratava ela muito bem, conversava com ela o tempo todo. A Kathy dizia que não precisava, que ela era boa demais, que ela era perfeita, melhor amiga, não sei o que, aquela coisa. Bom, e então a Shelley chegou para salvar o dia. Ela começou, primeiramente, a botar mais fogo na animosidade entre a Kathy e a mãe. E daí, para piorar a situação, a Kathy ainda perde o emprego no salão que ela trabalhava. E agora ela estava brigada com a mãe, sem emprego. E a Shelley, poxa, que pena, né? Vem morar comigo, vai ser ótimo. E a Kathy foi, porque a Kathy já tinha ficado com as crianças algumas vezes para a Shelley. E quando ela chegou lá, era tudo flores, ainda era tudo flores. A Shelley
arrumou um quartinho pra ela entre o quarto da Nick e da Sammy. E foi tudo bem no começo, tudo ótimo. E, coincidentemente, antes da Kathy se mudar pra lá, a Shelley ficou grávida de uma menininha chamada Tori, que depois que a Kathy começou a morar lá, nasceu. No começo, quem cuidava da Tori era a Shelley, mas depois de um tempo, a Kathy começou a fazer tudo. E aquilo? Começou a reparar se estava demorando demais, começou a reparar se estava fazendo alguma coisa de errado, se estava fazendo alguma coisa que não estava do jeito que a Shelley queria. Ela começou a dar um tapinha aqui, dar um soquinho ali, e assim ela começou a maltratar, a bater, a Kathy também. E a Kathy no começo, a Kathy até assistia às punições às meninas e falava: não, vocês são ingratas, vocês fizeram tal coisa com a sua mãe, que não sei o que, a sua mãe só quer o melhor pra vocês. Porque a Kathy realmente achava que a Shelley era amiga dela, porque a Kathy realmente achava que a Shelley era uma boa pessoa, só que não. Ela tava fora de si, ela tava enfeitiçada pela Shelley. A Shelley queria, a princípio, distanciar a Kathy de todos os seus familiares. E quando a família da Kathy ligava pra Shelley pra saber da Kathy, pra saber como é que ela tava, a Shelley atendia o telefone e a Shelley falava pra mãe da Kathy: a Kathy não quer saber de vocês, a Kathy não ama vocês, a Kathy fugiu. Ela chegou a ser tão incisiva no que ela falava que a mãe da Kathy acreditou que aquilo era verdade e acabaram largando ela de mão. Simplesmente a mãe dela largou ela de mão por causa das coisas que a Shelley falou. E a Shelley conseguiu fazer com que a Kathy fosse somente dela. Toda vez que a Shelley batia na Kathy, tinha o love bombing depois das agressões, tinha todo o carinho. E no caso da Kathy, tinha também um monte de remédio que ela dava pra Kathy. Ela tava drogando a Kathy também, tava dopando a Kathy. A Shelley começou a inventar história dizendo que a Kathy tava sonambulando pela casa e que ia na cozinha, na geladeira, pegava as coisas pra comer. Teve até uma situação que ela espalhou farelo de coisa, de comida, até a cama da Kathy, só pra falar que a Kathy tava fazendo aquilo. E como a Kathy tava drogada e a Kathy acreditava em tudo que a Shelley falava, totalmente enfeitiçada pela Shelley, a Kathy: me desculpa, eu nunca mais vou fazer isso. Me desculpa, eu não sabia, eu não fiz isso, eu não me lembro. E a Kathy acredita que tá sonâmbula. E o pior dessas acusações da Shelley é que teve uma hora que a Shelley acabou dizendo pra Kathy que a Kathy tinha entrado no meio da noite sonâmbula no quarto do Shane, tinha se deitado com ele e tinha se insinuado pra ele. E a Kathy ficou desesperada, porque ela nunca faria isso. Ela disse: eu nunca faria isso, me desculpa, por favor, eu nunca mais vou fazer isso. E a Shelley falou assim pra ela: eu sei que você quer o Shane, mas isso é totalmente inapropriado. Você é uma pedófila e tá doente da cabeça. A Shelley tava manipulando o psicológico da Kathy para aceitar qualquer coisa que a Shelley falasse. E a Kathy é mais uma que passa a acreditar que merece as punições, porque agora ela acredita que ela tá sonâmbula, agora ela tá dopada, ela não sabe nem o que ela tá fazendo direito. E depois das punições, a Kathy passou a pedir desculpas pelas coisas que ela fazia, sendo que ela nunca fez nada. Os pertences da Kathy começaram a ser retirados também. As roupas dela foram tiradas, todas as coisas dela foram tiradas, até que sobrou uma calcinha e um sutiã, que depois de um tempo também foram tirados, e ela passou a fazer as tarefas da casa dopada. Além de dopada, sem nenhum sentido de identidade, já com o cérebro parando de funcionar, porque de tanto remédio,
E pra continuar, ela passou a tomar banho do lado de fora também, quando permitida. E, além disso, ela começou a ser presa no closet também, por horas e horas e horas. E aí começou até a comida a ser tirada dela também, porque a Shelley dizia que ela estava gorda. A Shelley disse que não dava mais pra Kathy ficar no quarto que ela separou. Então ela se mudou pro porão, onde tinha um boiler, que é tipo como se fosse um aquecedor da casa. E aquele porão ficava muito quente, independente se tivesse inverno, verão, ficava muito calor lá dentro. Imagina o inferno dentro daquele porão. O tempo todo, a Kathy estava com hematoma e cortes pelo corpo. E vocês sabem como que eles tratavam, a Shelley tratava os cortes da Kathy? Com cloro e sal. O cabelo da Kathy era a propaganda dela quando ela trabalhava no salão. O cabelo dela era muito bonito, muito cheio. E os dentes dela começaram a cair. O cabelo dela começou a ficar feio e cair também. E a esse ponto ela andava pela casa, dopada o tempo inteiro. Ela começou a ficar fraca. Ela começou a emagrecer. Em uma situação, a Shelley cortou o cabelo da Kathy todinho. E ela chamou a família inteira pra olhar e ela disse assim: olha o cabelo da Kathy, não ficou lindo? Olha, ela tá tão fofa. E as crianças responderam: sim, mãe, ela ficou muito linda. Kathy, você tá muito linda. Só que foi um corte humilhante, um corte horrível, uma coisa pra humilhar mesmo a Kathy, mais ainda do que ela já tava. A esse ponto, a Shelley estava fazendo até as crianças baterem na Kathy. O Shane era quem mais batia na Kathy. A Kathy andava com medo do Shane. E eles eram obrigados a bater também, porque se eles não batessem, eles iam apanhar. Todo mundo amava a Kathy. A Kathy entrou naquela casa um amor de pessoa, ela tratava todo mundo muito bem. E não é porque o Shane odiava ela que ele fazia essas coisas. Ele até dizia que ele não batia com toda a força que ele tinha, porque ele queria poupar a Kathy. Enquanto o Shane batia na Kathy, ela chegava dizendo: Kathy, eu tô aqui, eu vou te proteger, eu vou te salvar. Cuidava dela, dava carinho, dava amor, dava tudo que ela precisava e cuidava dela, cuidava das feridas com cloro e sal, pra fingir ser heroína ainda, pra botar na cabeça da Kathy que ela só tinha Shelley. E a Kathy chorava no colo da Shelley como se fosse uma criança. Teve uma vez que a Shelley mandou o Shane levar a Kathy para um quarto, encher ela de porrada. E aí a Shelley abriu a porta gritando: Shelley, o que você tá fazendo? Kathy, eu vou te salvar. Kathy, eu vou te proteger. Ele não vai mais fazer isso contigo, que não sei o que, sendo que foi ela que mandou. Um dia, a Kathy tava sem privilégio de usar o banheiro. E um dia, enquanto ela limpava a cozinha, a Shelley estava sentada no sofá e quando ela olha para a cozinha assim, ela viu um pote com cocô. Só que aquilo para ela foi um absurdo e ela não podia aceitar aquilo e alguma coisa precisava ser feita. E quando o David chegou em casa esse dia, ela convenceu ele de que aquilo não podia ficar por isso mesmo, que aquilo era inaceitável e que precisava de uma punição à altura. Essa punição, pra mim, é uma das piores, porque ela fez o David... A Kathy já não andava mais sozinha direito, ela tinha que ser arrastada pra lá e pra cá. Ela fez o David arrastar a Kathy pra um morrinho que tinha atrás da casa. Esse dia tava nevando e aquele morrinho era cheio de cascalho, de pedra, de galho, de tudo que você imaginar cortante. E ele fez ela subir até o topo desse morrinho. E quando ela chegou lá em cima, a Shelley gritou pro David: empurra. E o David empurrou ela e ela foi rolando, batendo nas pedras, batendo nos galhos, se ralando toda. E quando ela chegou lá embaixo, a Shelley mandou ela levantar, subiu o morro de novo. E o David empurrou ela novamente. E isso se repetiu de novo
E de novo, e de novo, e de novo. As crianças relatam no livro que isso durou 2 horas. No dia seguinte, as crianças foram lá fora para ver o que tinha acontecido, porque eles só conseguiam ouvir o que estava acontecendo. Eles relatam ter visto uma mancha de sangue do topo do morro até o chão, como se fosse uma listra de sangue da Kathy. Nesse dia, ela perdeu muito sangue. Como eu disse, a Shelley mantinha os livros de medicina e um kit de primeiros socorros dentro de casa para cuidar dos ferimentos das pessoas. E a Kathy não foi levada ao hospital, não. A Shelley mesmo cuidou dela, deu um banho quente, não quente fervendo, um banho quentinho mesmo, e deixou que ela ficasse na casa por algumas horas, mas não por muito tempo. Isso logo as coisas voltaram a ser o que eram. As crianças, teve uma vez que estavam sentadas na sala vendo televisão, e aí a Kathy estava limpando as coisas e as crianças não podiam olhar para a Kathy. Elas tinham que fingir que a Kathy não estava ali, não existia, para fazer a Kathy se sentir menos que humana, menos que uma pessoa, para fazer ela se sentir um lixo mesmo, um nada. E a Kathy aceitava tudo isso também, porque por mais que ela tivesse dopada, por mais que ela ainda sabia que se não fosse com ela, seria com as crianças. Então ela preferia que fosse com ela. Algumas vezes as crianças tentavam ajudar a Kathy com os cortes, com os hematomas, com as feridas, mas a Kathy sempre negava porque ela tinha medo da Shelley ver. E ela não queria que as crianças fossem punidas por ajudar ela. Uma vez a Kathy tentou fugir. Ela mesmo debilitada, com vários problemas, ela tentou fugir. E daí a Shelley conseguiu encontrar ela de volta e num banheiro de um lugar ela conseguiu convencer a Kathy a voltar. Elas foram no shopping, elas compraram roupa nova, a Shelley comprou um monte de presente pra Kathy e voltaram pra casa. E as crianças não acreditaram que aquilo estava acontecendo, elas não acreditaram que a Kathy tinha concordado em voltar pra casa. Mas a Kathy usou aquela roupa pelo dia, durante o dia, e no dia seguinte aquelas roupas nunca mais foram encontradas. Toda vez que as pessoas iam visitar, eu ainda não consigo entender, porque tem pessoas que visitavam essa casa enquanto tudo isso estava acontecendo, mas beleza. Enquanto tinha gente visitando a casa, a Kathy era trancada no closet por horas e horas e horas a fio, enquanto as pessoas não iam embora. E a família até tirava férias, tá? E a Kathy ia junto. Usualmente, ela ia no porta-malas do carro, porque a Shelley dizia que não tinha espaço para ela no carro, então ela tinha que ir no porta-malas. E quando eles iam acampar, todo mundo tinha barraca, tinha seus colchões, e a Kathy tinha que dormir debaixo do carro. Ela não tinha nenhuma coberta para ela dormir. Agora, em 92, quando a Tori já tinha 4 anos, e a Kathy já estava morando com eles por 4 anos, por algum motivo, eles têm que se mudar. E eles se mudam para uma casa que não é tão afastada assim como era a outra, que tinha alguns vizinhos em volta. E essa casa precisava de muitos reparos. E esses reparos foram feitos por quem? Pelas pessoas que moravam na casa, não pela Shelley, que a Shelley não fazia nada, a Shelley não tinha que fazer nada. Tanto que a Nick ganhou um pincel desse tamanho para pintar um celeiro inteiro. Ela passou o verão inteiro pintando esse celeiro com um pincelzinho desse tamanho, 2,5 centímetros. Assim que eles se mudaram, a Shelley fez a Sammy dar a volta e ficar em pontos estratégicos para descobrir o que os vizinhos conseguiam ver, o que as pessoas que passavam na estrada conseguiam ver da casa, quais as partes que as pessoas não conseguiam ver da casa. E a Shelley dizia: privacidade é muito importante para nossa família. Enquanto as pessoas reformavam a casa, os abusos continuavam. E numa dessas, o Shane fez alguma coisa que ela não gostou e ela fez o Shane ficar na sala, na frente de todo mundo, e aplicou Ice Hot
no genital dele. O que é um Ice Hot? É aqueles sprays pra dor que você usa quando você tá com dor, e aquilo é bem gelado. Só que ela aplicou bastante e aquilo ali congelou o menino. E numa das, se não a região mais sensível do corpo. Mas daí, nessa casa afastada, a vida da Kathy só piorou. Daí ela já tinha perdido a vontade de viver. Ela já estava esperando a morte mesmo, que era iminente e que logo ia chegar. A esse ponto, no livro, a Nick descreve a Kathy como um grande hematoma. Dessa vez, os banhos que a Kathy recebia do lado de fora não eram mais com água e sabão. Agora era com cloro. Imagina o cloro descendo pelo corpo dela, pelas feridas dela, pelos cortes dela. E o David tampava a boca dela com fita para os vizinhos em volta não ouvirem ela gritando de dor. Enquanto a Shelley gritava: "Você é uma porca imunda. Isso vai ajudar você a se limpar." E a Kathy, tão dopada, tão fora de si, tão sem identidade, ela provavelmente acreditava que era assim que ela ia melhorar. Só que não. Além disso, ela já não era alimentada regularmente, mas agora a Shelley já inventou uma outra forma de punição, que era a alimentação, a própria alimentação da Kathy, que era feita a partir de qualquer coisa que tivesse estragada na geladeira, qualquer coisa podre e mofada. Ela pegava essas coisas, botava tudo no liquidificador, batia tudo e fazia como se fosse uma vitamina. E a Nick descreveu essa vitamina como amarronzada e acinzentada. E a Shelley chamava a Kathy e falava: "Olha que delícia que eu fiz pra você, Kathy." E a Kathy tomava e dizia: "Sim, sim, Shelley, tá delicioso, muito obrigada." E ela passou a ser alimentada de coisa podre. E assim ela foi ficando cada vez mais fraca, mais debilitada, cada vez pior. Durante esse tempo, a Kathy estava morando na casinha de bombas, que era uma casinha de um por um, que era onde ficava a bomba d'água da casa. E lá era muito úmido, muito pequeno, muito frio, e independente da estação do ano, era lá onde ela dormia agora. E teve um dia que a Shelley chegou lá com um copo de sal, alegando que aquilo ia ajudar a Kathy a melhorar. A saúde dela ia de mal a pior. Daí ela já tinha perdido todos os dentes, ela já não tinha mais os cabelos, né? Tava doente, ela já não conseguia andar, ela era arrastada de lá e pra cá, fazia as coisas no chão, e quando alguém falava com ela, ela só gemia como resposta, porque ela nem conseguia nem mais falar, de tão dopada e drogada e fraca e doente que ela tava. A Kathy, ela era trancada nessa casinha de bomba o tempo todo, dia após dia. E em algum momento ela teve que ser levada para dentro de casa para tomar um banho. Ela teve que ser arrastada lá da casinha de bomba até para dentro de casa. Só que quando ela chegou no banheiro, ela não conseguiu ficar em pé. E ela acabou que caiu e quebrou o blindex do banheiro. E o blindex cortou ela inteira. As pernas, no abdômen, ela ficou toda cheia de cortes profundos. E mais uma vez, ela não foi tratada, mas pela primeira vez, ela ouviu da Shelley uma coisa que ela nunca tinha ouvido antes: "Me desculpa." E a Shelley cuidou dos ferimentos dela da forma que ela pôde, colocou um monte de atadura, colocou gaze, tampou os ferimentos com toalha, estancou o sangue, ela perdeu muito sangue. E a Shelley liberou que ela ficasse, talvez por remorso, ela deixou que a Kathy ficasse dentro de casa. E nesse dia, a Kathy sentou na sala e viu um dos brinquedos da Tori e pegou um desses brinquedos, sabe? Pensa naqueles brinquedinhos que você tem que botar um quadradinho dentro de um quadradinho, um triângulo dentro do triângulo, um círculo dentro do círculo. A Kathy não sabia como resolver aquele brinquedo feito para uma criança de 3 anos de idade. O cérebro dela já não estava mais funcionando direito. E eles botaram ela para dormir na lavanderia. Em julho de 94,
5 anos depois da Kathy se mudar para a casa do Snowtek, o David chegou em casa. Ele estava ouvindo uns barulhos estranhos, ouvindo da lavanderia, e perguntou pra Shelley: o que é isso? O que tá acontecendo? Ela falou: nada, a Kathy tá descansando. Só que ele foi investigar, e quando ele chegou na lavanderia, ela estava deitada no chão, engasgando no próprio vômito. E ele tentou, gritou, chamou o Shane pra ajudar, ele tentando tirar o vômito da garganta dela, do nariz dela, mas acabou que essa foi a primeira morte naquela casa. Eles queimaram o corpo da Kathy atrás da casa e as cinzas foram jogadas ao mar. Para esconder a história da morte da Kathy, a Shelley disse para todo mundo que se descobrissem que a Kathy tinha morrido, todo mundo seria preso. Ela ordenou que, para qualquer um que perguntasse onde estava a Kathy, eles tinham que contar que ela tinha fugido com um namorado dela, o Rocky, que era amigo da família. Vocês lembram? O meu amigo Rocky, que se apaixonou por ela. Só que todo mundo sabia o que tinha acontecido com a Kathy. A Shelley chegou a enviar para a família da Kathy uma foto de uma mulher que nem parecia ser a Kathy, na frente de um caminhão, dizendo que a Kathy foi passear com um namorado que tinha viajado para o Canadá, para o México, para a Califórnia, e que eles estavam muito felizes. E ela até fez a Nick forjar a assinatura da Kathy, escreveu uma carta para os pais da Kathy, falando: olha, eu tô muito bem, eu tô muito feliz com meu namorado. E as crianças concordaram de não contar nada para ninguém, até porque eles sabiam que se eles contassem, a mãe deles se livrava de tudo e nada ia acontecer com ela, só que alguma coisa ia acontecer com eles. O Shane agora volta a ser o alvo principal, porque a Shelley andava preocupadíssima. Alguma coisa nele, alguma coisa do comportamento dele, fez ela achar que ele seria a pessoa que ia contar pra todo mundo as coisas que aconteciam lá. E sobre a morte da Kathy, principalmente, que é o que ela mais se preocupava. Ela até chegou a falar pro Shane: Shane, se você contar, eu vou colocar a culpa toda em cima de você, vou falar que você matou ela. E ele respondeu pra ela, e ele falou: se você contar, eu vou falar que foi você sabe que não foi eu. E a Shelley disse pra ele que, pra que ele não a desafiasse, que ela ia convencer qualquer um de qualquer coisa. Ele, derrotado, falou: eu não vou denunciar essa família mesmo de qualquer forma. E ela disse: acho bom. Mas pro David, a Shelley continuava afirmando que o Shane ia contar. Em um ponto, ela decide forjar uma calcinha da Tori suja de sangue. E ela disse que o Shane entrou no quarto da Tori e estava abusando da Tori, o que deixou o David muito, muito enfurecido com ele. Ele acreditava em tudo que ela falava e ele bateu no Shane até sair sangue. Em um ponto, o Shane conseguiu achar umas fotos da Kathy, que a Kathy estava no chão, toda machucada, toda cheia de hematoma, toda cheia de corte, que a Shelley tinha tirado provavelmente para humilhar ainda mais a Kathy. E ele guardou essas fotos dentro de um ursinho de pelúcia. Ele cortou, fez um buraco no ursinho de pelúcia e enfiou as fotos lá dentro. Ele confiou a Nick que ele ia para a polícia, ia levar as fotos, ia mostrar o que tinha acontecido com a Kathy. E a Nick concordou e disse que ia com ele no dia seguinte. Só que naquela noite, a Nick não conseguia dormir. Ela ficou muito perturbada, ela ficou com muito medo da mãe dela descobrir e conseguir se safar. Ela ficou imaginando o que ela ia fazer com o Shane se ela conseguisse se safar. E ela sabia que a mãe dela se safava de tudo. Então, a Nick, infelizmente, no dia seguinte, contou pra Shelley. E é claro que a Shelley não ia deixar ficar por isso mesmo. E a Shelley levou o Shane pra casinha de bombas e desceu a porrada nele. E as crianças ouviam um gemido e enquanto ela gritava: você é ingrato, você é inútil, você vai destruir nossa família, você vai acabar com tudo. E quando eles saíram, os três, a Shelley, o David e o Shane, da casinha de bombas, o Shane estava todo quebrado,
todo arrebentado de porrada. E a Nick, quando ela viu o Shane, ela se arrependeu na hora de ter contado pra mãe dela. A Shelly não aceitou só essa punição. Ela ficou colocando na cabeça do David que precisava fazer alguma coisa, senão o Shane ia contar. E o David não queria fazer, a princípio, nada com o Shane, porque ele tinha o Shane como filho. O Shane morava com eles há 7 anos já. Só que depois da Shelly ficar na cabeça dele, enchendo a porra do saco, falando o tempo todo que tem que fazer alguma coisa com o Shane, senão ele vai contar, o David acaba que aceita umas instruções da Shelly sobre o que fazer com o Shane. Em 1995, o Shane foi levado até o celeiro do lado de fora da casa. O David aponta um rifle para a cabeça dele e puxa o gatilho. Mais uma vítima, mais uma pessoa que achou que estava sendo ajudada. O Shane chegou ali com a promessa de uma família. Ele chegou ali com a promessa de ter um pai e uma mãe. Ele sofreu por 7 anos só para depois ser morto para cobrir uma outra morte. Quando o David chegou na casa e contou para Shelly o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, ela falou assim: "Por que você fez isso? Não foi isso que eu falei pra você fazer com ele." Como se fosse pra tirar o dela da reta, sabe? E eles fizeram a mesma coisa com o corpo do Shane. Eles queimaram no quintal e jogaram as cinzas ao mar. Coincidentemente, as meninas tinham sido mandadas dormir na casa de amigos, que era um privilégio raríssimo, na noite do assassinato do Shane. E elas não sabiam que ele tinha morrido. A Shelly contou pra elas que ele tinha ido morar no Alasca para trabalhar num navio de pesca. Ela disse que ele ligou, que estava tudo bem, mas a Nick sabia que não era isso que tinha acontecido. Acho que ela queria acreditar que o primo dela estava bem, mas no fundo, ela tinha aquele sentimento de que ela sabia que alguma coisa tinha acontecido com ele, porque ela contou. Algum tempo se passou e a Nick conseguiu terminar o ensino médio e conseguiu uma vaga para entrar numa faculdade. Só que a Shelly não queria que a Nick saísse de casa. Então o que ela fez? Ela fez a menina ir pra faculdade suja, fedida. Ela começou a cortar o dinheiro da passagem da Nick e acabou inviabilizando a vida da Nick na faculdade. E a Nick teve que largar a faculdade por causa disso. Só que isso deixou a Nick muito triste, porque a Nick via aquilo como uma chance de se livrar de tudo aquilo. A Nick via aquilo como uma chance de ter uma vida normal, de sair dali e viver. E a Nick ficou muito desolada. E aí, da próxima vez que ela recebeu uma punição, ela bateu de volta. A Nick nunca tinha visto aquele olhar que ela viu na Shelly aquele dia. A Shelly ficou com pavor, porque ninguém nunca tinha desafiado ela naquela casa. E a Shelly mandou a Nick ir morar com a Lara. Só que a Nick não contou nada pra Lara. Ela só disse: "Por favor, não me manda de volta. Minha mãe é muito ruim comigo. Por favor, não me manda de volta. Por favor, deixa eu ficar aqui." Com a Lara não, com a tia. Não foi com a Lara, só me corrigir aqui que eu falei errado. Agora, pulando um pouquinho no tempo, depois eu volto. Em 2001, a Nick se encontra com a Lara e decide contar pra Lara tudo o que aconteceu. Com a Kathy, com o Shane, todos os abusos. E elas decidiram ir até a polícia pra fazer uma denúncia sobre a Shelly. Eles chegaram lá, contaram sobre tudo e a polícia disse que ia investigar e que ia ligar pra elas para falar se alguma coisa tinha sido descoberta. Eles não ligaram. Passaram-se dias e eles não ligaram. E elas foram até a delegacia novamente para ver como é que andavam as investigações. Eles disseram que já tinham ido averiguar, que não tinha prova de nada, que não tinha nada, e eles decidiram fechar o caso. Mas talvez, se eles tivessem realmente feito essas investigações, talvez eles salvassem uma vida, a do Ron, que eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho. Agora, voltando lá. Agora que a Nick tinha ido embora, a Shelly precisava de um novo alvo, e esse novo alvo virou a Sammy. Mas a Sammy, ela tinha namorado, ela tinha amigos na escola e teve um dia que ela também conseguiu fugir. Ela fugiu pra casa do namorado e depois da casa do namorado, ela foi pra casa da avó, Lara. E agora,
era só a Shelley e a Tori na casa. A Tori tinha 10 anos nessa época. A Tori que teve a infância mais normal. Ela não apanhava como todo mundo. Ela só via que os irmãos apanhavam, mas não era ela que apanhava. Ela era muito nova para se lembrar da Kathy, para se lembrar muito um pouco do Shane. E a Tori passou a ser também agora, porque a Shelley sempre precisava de um alvo, a Shelley sempre precisava bater em alguém. A Shelley, ela era muito criativa, como eu já disse, e ela sempre criava novas formas de humilhar as pessoas. Além de bater na Tori agora, ela estava fazendo checagens de progresso. O corpo da Tori estava começando a se desenvolver, ela estava começando a entrar na puberdade. A Tori não entendia, ela falava: por que você tá fazendo isso? As outras mães não fazem isso com os filhos. A Shelley fez até ela cortar alguns pelos pubianos dela e guardar pro álbum de maternidade dela. Isso é podre. Isso é muito, muito perverso. Muito... E foi nessa época que a Shelley conheceu sua última vítima, Ron Woodworth. Ron, ele era casado com um homem chamado Gary. E ele cuidava do pai, que tinha comorbidade, ele era doente. Só que depois de algum tempo, o pai dele morreu e ele se divorciou com o Gary porque ele ficou muito agressivo, ficou muito chateado com a morte do pai e o Gary não aguentou mais e se divorciou dele. Ele conheceu a Shelley num asilo onde ele passou a trabalhar e ela também foi trabalhar, mas foi demitida porque não aparecia no trabalho. E o Ron e a Shelley viraram melhores amigos. Tanto melhores amigos que o Ron chamava a Shelley de querida Shelley. Por algum motivo que eu não consegui entender direito, o Ron perdeu o emprego também e agora ele não tem onde morar. E quem é que aparece para salvar o dia? Pois é. Em 99, a Shelley anunciou que o Ron ia morar com eles agora. Quando a Shelley contou pro David que ele ia se mudar, ela falou assim: não tem problema não, o Ron é gay. Só que pro David, ele preferia que ela tivesse arrumado um outro homem, porque daí ele poderia se livrar da Shelley. Porque ele mesmo relata no livro que se ele largasse a Shelley, ela poderia jogar a culpa da morte da Kathy e do Shane nele. Ela tinha isso contra ele, então ele não podia largar ela, a não ser que ela quisesse largar ele. Mas aí foi quando ele passava mais tempo fora, porque toda vez que ele entrava ali, ele lembrava de tudo que aconteceu, e ele lembra que ele teve que matar um menino que ele considerava filho dele. Ele ainda era uma vítima dela, mesmo que ele participasse, ele ainda era vítima dela. A vilã aqui da história não é o David, a vilã é a Shelley, porque se não fosse a Shelley, o David nunca faria as coisas que ele fez. E eu vou ter que ficar me repetindo aqui, porque é sempre a mesma história. Sempre que alguém chega na casa da Shelley, é sempre muito amor, muito carinho. Ela comprava muitos presentes pra ele, ela deu o quarto da Sammy pra ele. Só que vocês já sabem como é que funciona. Daqui a pouco é um tapinha aqui, um tapinha ali. E ela começou a dar uma lista inacabável de tarefas pra ele, e sempre eram tarefas do lado de fora da casa. Ele fazia essas tarefas com muito prazer, afinal a Shelley tinha dado casa pra ele. E depois de um tempo de normalidade, começam os abusos. E por 3 anos, o Ron passou a viver igualzinho a Kathy vivia, passando pelas mesmas coisas que a Kathy passava. E agora ela também humilhava ele por ele ser homossexual, falando que ele era impuro, que ele sujava a casa e que ele era sujo só porque ele era gay. O Ron tinha uma barriguinha e a Shelley também começou a chamar ele de gordo e começou a tirar a comida dele, começou a tirar o direito de comer dele. Já tomava banho do lado de fora também, como todo mundo. E ela só tava fazendo isso pro bem dele, tá? Pra ele poder perder aquela barriguinha dele. E ele sempre respondia: sim, querida Shelley, eu entendo, claro. Sempre com um sorriso no rosto. Isso que é pior, é que, mais uma vez, era uma pessoa que via a Shelley como amiga. Vocês vão reparar com o tempo que falsidade e mentira é uma coisa que me afeta demais.
E o jeito que a Shelley trata as pessoas no começo, toda a falsidade, todo o carinho, todo o amor que ela dispensa sobre as pessoas no começo, só pra iludir as pessoas, isso me afeta legal mesmo, porque falsidade pra mim é uma das piores coisas que tem. Você fingir que você ama alguém só pra ter alguma coisa de volta. Então ela acaba tirando ele logo do quarto da Sammy de novo. Ela tirou os pertences dele, as roupas dele, e ele começou a trabalhar do lado de fora de casa só de cueca, independente do clima. Ron passava o dia inteiro fazendo as tarefas do lado de fora e ele não podia entrar dentro de casa das 8 da manhã até as 7 da noite. Ele não podia entrar. O Ron tentou escapar, mas a Shelley caçou ele também, dia e noite, até que ele sucumbiu e teve que voltar também. Até porque a Shelley também já tinha feito inferno na vida dele, na relação dele com a mãe dele, e ele não tinha pra onde ir, então de qualquer forma ele ia ter que voltar. E era assim que ela cuidava de todo mundo, era assim que ela controlava todo mundo, porque, como eu já falei, vou ter que me repetir, só tinha ela. Se não fosse ela, era a rua. E era assim que ela gostava, porque era assim que ela controlava as pessoas. Além dos mesmos tipos de punição que ela aplicava na Kathy, ela aplicava nele. E além disso, ela fez ele beber a própria urina. Ele um dia estava trabalhando no telhado e ela forçou ele a se jogar do telhado. Ele caiu no chão de cascalho, ficou todo ralado, todo arrebentado. Quando ele chegou lá no chão, ela mandou ele subir no telhado de novo e se jogar novamente. E isso repetidas vezes, enquanto ela ria da cara dele e ele pedia desesperadamente: Shelley, querida, por favor. E ela rindo da cara dele. Esse virou o cenário que se repetia toda vez que a Shelley queria se entreter. Ela tirou os sapatos do Ron e fez ele trabalhar do lado de fora, no cascalho, no chão de cascalho, com os pés descalços. Isso todo dia, o dia inteiro, até que os pés dele começaram a ficar cheios de ferida. E toda vez que ele entrava para dentro de casa, ela fazia ele escaldar os pés com cloro. E ela falava que aquilo era para ajudar ele. E ele dizia: sim, querida Shelley, muito obrigado. A Tori adorava o Tyrone e agora ela já estava começando a entender o que estava acontecendo com ele. E, olha, eu vou contar uma historinha paralela aqui. Durante esse tempo que o Ron tá na casa dela, ele ficou lá por 3 anos, a Shelley fez amizade com um senhor idoso e ela manipulou ele para que mudasse o testamento dele e deixasse tudo que era dele para ela. Só que esse senhor, ele morreu com traumatismo craniano e a morte dele foi dada como acidental. Só que pode ter chance de que a Shelley tenha uma mão nisso aí. Ela recebeu $140 mil de indenização de seguro de vida, sei lá, de bens dele que ela recebeu. A gente nunca vai saber se a Shelley se envolveu com isso, se a Shelley teve envolvimento com isso, porque ela nega até que ela matou todo mundo, que ela matou a Kathy, que ela mandou matar o Shane, ela nega até hoje. Mas é bem capaz que sim, eu acredito que ela tem a ver com isso sim, porque é muito suspeito. O cara muda o testamento e semanas depois aparece morto. E quem vai receber esse dinheiro aí é a dona Shelley, né? E voltando agora, as coisas só continuavam a acontecer na casa da Shelley. E agora a Tori estava passando pelo mesmo tipo de punição que a Sammy e a Nick passaram. Só que em uma situação a Tori foi trancada num canil de cachorros cheio de cocô, e a Shelley pegou a borracha e começou a espirrar água no cocô, espirrando água na Tori inteira, na cara dela, na boca dela, no nariz, nos olhos, em tudo. E ela ficou toda suja de cocô de cachorro. O Ron começou a se esvair também, tá? Em pouco tempo, talvez até por ele ser mais velho. E a Tori relata no livro que no final o Ron cheirava a carne podre e andava pela casa igual um zumbi por causa da quantidade de sedativo no sistema dele. E os olhos dele pareciam que não tinha mais vida, parecia que não tinha ninguém ali dentro, sabe? Parecia que aquele corpo estava vazio.
A última vez que o David viu o Ron, os pés dele estavam enfaixados e ele tinha queimaduras na cabeça e no peito, que a Shelley disse que foi acidental, mas a gente conhece a Shelley, né? E tinha um dedo que estava parecendo quebrado, que ela também alegou ter sido acidental. Ela disse que ele caiu de uma árvore. Em 2003, a Shelley ligou pro David, dizendo que o Ron era e que ele precisava ir para casa imediatamente. Ela estava preocupada com ele. O David ficou com um mau pressentimento, mas ele disse que não tinha como ele sair dali até o final de semana. E a Shelley não falou para ele que o Ron tinha morrido, mas no livro ele fala: ela não falou para mim que ele tinha morrido, mas não precisava. Eu sabia. Quando o David chegou em casa no dia 22 de julho de 2003, a Shelley disse que encontrou o Ron morto atrás da casa, alegando que ele tinha morrido por causa do calor. Ela disse que ele costumava se deitar no quintal para secar as feridas dos pés e ele deve ter acabado dormindo ali e morreu por causa do sol. Mas eu devo lembrar a vocês que em Washington o sol não é, mesmo no verão, não é tão calor assim, porque é bem pro norte. Imagina a região sul aqui do Brasil, mesmo no calor, não é calorão de matar. Provavelmente foi ela mesma que matou. Mais uma pessoa inocente, mais uma pessoa enganada, com a promessa de uma família, mais uma vida ceifada nas mãos da Shelley Knowltag. E agora a gente vai começar a ver o final dessa história que parece inacabável, porque tem vítima atrás de vítima e há muita gente entrando e saindo dessa casa. Depois de um tempo, a Sammy liga pra Tori e pergunta como vai o Ron. Ela diz que a Shelley tinha dito que o tio Ron tinha ido para um outro estado para trabalhar. Só que a Tori sabia que ele estava muito doente, ele estava muito acabado, ele não tinha condições de trabalhar. Elas marcaram de se encontrar para discutirem mais sobre o que estava acontecendo ali. E aí, a Sammy decidiu chamar a Nick. Papo vai, papo vem, a Tori contando sobre o que aconteceu com o Ron. Elas acabam chegando ao assunto assim e tal, e acaba que a Sammy e a Nick descobrem que a Tori também está sendo abusada agora. A irmãzinha delas pequena, que não participava dos abusos, agora também estava sendo abusada, e isso elas não poderiam aceitar. E foi aí, elas foram até a delegacia e denunciaram tudo, falaram tudo. A princípio, a delegacia ligou para casa dos Knowltag e disse que o Serviço de Proteção às Crianças ia ir lá e ia buscar a Tori, ia tirar a tutela da Tori da Shelley. Quando a polícia foi até a casa buscar a Tori, a polícia acompanhou a Tori até o quarto dela pra buscar alguns pertences dela, roupa, essas coisas. E aí, a Tori sussurra no ouvido, olha só, no ouvido do policial, olha só, volta aqui com o mandado de busca, porque se vocês demorarem, eles vão queimar tudo que resta do Ron. E ainda tem coisa dele, ainda tem pertence dele aqui. Tá no galpão do lado de fora. Eu peguei algumas coisas, alguns pertences do Ron e escondi no galinheiro. Lá vocês vão encontrar algumas coisas dele também. Aí a Shelley, como estava achando que era só o abuso da Tori que eles estavam investigando, ela mandou o David até a delegacia para tentar conversar com os policiais, para tentar falar para eles como é que estava acontecendo e tal. E como o David achava que era só por causa dos abusos, ele poderia negar, ele poderia falar que não, aceitou ser entrevistado. Só que quando chegou na entrevista, ele começou a ser perguntado sobre o Ron, sobre o Shane, sobre a Cat. E ele abriu a boca. Ele falou, não demorou muito, ele começou a se enrolar nas histórias e acabou que abriu a boca. O mais impressionante é a pena que eles receberam. É que, vou ler pra vocês aqui, o David foi condenado a apenas 15 anos pelo assassinato do Shane e a Shelley pelo Ron e pela Kathy, 22 anos. Ela pegou 22 anos. Pelo depoimento das crianças, só pelo depoimento das crianças, que as três poderiam contar a mesma história, porque era a verdade, era o que acontecia. Eles deveriam ter pego mais tempo, e eu tenho muito ódio de dizer pra você
Olha, dia 8 de novembro de 2022, a Shelly foi solta. A Shelly tá solta. Ela já tá por aí. Hoje ela tem 68 anos e ela ainda tem capacidade mental de causar dor e sofrimento por onde ela passar. Por esse motivo, pela possibilidade da mãe delas ser solta, que Nikki, Sammy e Tori decidiram se juntar ao autor Greg Olsen para criar esse livro, escrever esse livro, If You Tell, que é um livro que eu recomendo muito a leitura, é bastante gráfico, bem mais gráfico do que eu disse aqui, mas acabou, é isso. A Shelly tá solta, tá por aí, tá entre nós. E, infelizmente, esse monstro não tá morto. Pra mim, se ela tivesse morta, eu ia estar muito feliz. Bom, vamos lá. Eu queria separar aqui o finalzinho do vídeo para falar um pouco das vítimas. Olha, eu vou ler para vocês aqui, tá? A Kathy foi descrita como uma mulher de bom coração que ajudaria qualquer pessoa que tinha uma personalidade carinhosa, amável, que amava ser cabeleireira. E aquilo a deixava feliz justamente porque ela fazia as pessoas se sentirem mais bonitas, se sentirem melhor consigo mesmas. Todos que a conheceram disseram que ela era uma pessoa incrível, que trazia alegria por onde ela passava e, mesmo sofrendo tudo que ela sofreu, o que ela queria era o bem das crianças, ela queria ajudar as crianças. O Shane era um menino divertido, cheio de energia, cheio de alegria, e mantinha o sorriso no rosto mesmo com tudo o que acontecia na vida dele. Ele entrou na casa também com a esperança de ser recebido por uma nova família, por pessoas que iam cuidar dele como pais. Shane tinha 19 anos quando foi morto. Ron foi descrito como uma pessoa carinhosa, que amava gatos, que amava contar histórias para todo mundo, e fazia qualquer coisa para ajudar, e também, diga e repito, foi para a casa da Shelly esperando estar sendo recebido por uma grande amiga e no final foi morto de alguma forma que até hoje a gente não sabe. E Ron tinha 57 anos quando foi morto. Agora, as filhas dela estão muito bem. A Nikki, ela é casada, tem 3 filhos e trabalha com o marido numa empresa de decoração. A Sammy também é casada, mãe de 3 filhos e é professora. A Tori trabalha para uma empresa de mídia social em Colorado, no ramo do turismo. Esse caso, ele é um dos meus preferidos, porque não é que é preferido porque eu gosto das coisas que aconteceu, é porque eu acho que esse caso mostra, dadas as condições certas, o que as pessoas não se tornam, o que não aflora nas pessoas. E no caso da Shelly, sinceramente, eu acho que ela nasceu má. Não é por causa da criação dela, não, porque ela teve o pai dela, o Les, ela teve a Lara, que foi uma mãe muito boa pra ela, e ela poderia ter tido uma vida normal, mas ela não quis. Ela se inspirou na avó pra ser pior ainda. E eu queria terminar esse vídeo aqui. Muito obrigada por me darem esse espaço de contar essas histórias pra vocês. Muito obrigada por me ouvirem até o final. Eu sei que é uma história muito longa. Muito obrigada. Você é muito importante. Eu tô um pouco triste depois de ter contado essa história, porque de coração me afeta legal. Então eu vou terminar esse vídeo. Muito obrigada. Até a próxima. Valeu!